Você tem sentido medo? Acha que o medo às vezes te domina? Olá, bom dia. Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Aqui é Melissa dos Santos e começa agora mais um podcast Café com Espiritismo. O conhecido Salmo 23 tem um trecho que diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu, Deus, estás comigo. E em Deuteronômios podemos encontrar: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Palavras das antigas Escrituras que ainda ecoam forte em nossos corações. O medo, pelas definições dos dicionários, significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou imaginário. É uma sensação, um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim possa acontecer. O medo é muito importante para a nossa sobrevivência. Sem ele, não respeitaríamos os limites para a preservação da vida. O medo nos ajuda. Mas, entretanto, como em tudo, a questão do medo está no equilíbrio. Quando perdemos esse equilíbrio do medo, digamos assim, saudável, para o medo, digamos assim, doentio, é que surgem os problemas. Quando permitimos que o medo nos domine, a sensação que deveria nos proteger passa a nos prejudicar. Do medo exagerado podem vir fobias e doenças. O medo pode nos levar à paralisação, à falta de ação, de atitude. O medo pode nos trazer tristeza, angústia, desânimo. Mas por que estamos falando de medo nessa reflexão? Porque em tempos tão desafiadores para a maioria de nós, percebemos o quanto o medo tem realmente aumentado. Na semana passada, tive que dar até logo a outra pessoa querida, minha grande amiga, companheira de doutrina espírita e de aventuras, Bianca. Ela esteve ao meu lado praticamente todos os dias em que meu marido esteve internado. Bianca sempre teve palavras de incentivo e de ânimo para mim. E nós conversávamos muito sobre os nossos medos, nossas angústias. Com o Rodrigo também. Aliás, meu marido sempre dizia: pensa bem, analisa. Se achar que é o melhor para fazer, vai sem medo. Se for o certo, não tem por que temer. Geralmente, para a maioria das pessoas, quando a morte bate à nossa porta, o medo vem junto. Quando perdemos alguém muito próximo, começamos a temer os dias futuros. Como ficará a nossa vida? Como faremos? Em meio a uma pandemia, ainda com números tão avassaladores, o medo exagerado de ficar doente também pode ser um problema. Aliás, é nossa responsabilidade também fazer a parte que nos cabe para tentar conter o avanço da Covid. Mas se precaver não quer dizer se angustiar, se desesperar. Mas então, o que fazer para superarmos esses medos do medo? Esse medo exagerado? Um dos caminhos é reforçar a nossa fé. Paulo, em 2 Timóteo, diz que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Em cima dessas palavras de Paulo, Emmanuel teceu colocações lindas e importantes sobre a fé e a coragem. Diz o benfeitor pela psicografia de Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna: não foi o Pai Excelso quem nos instilou o espírito do medo. Ao revés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza, o amor e a moderação. Todos somos assim dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza, que é o valor moral,
do amor, que é o serviço incessante no bem, e da moderação, que define equilíbrio. Emmanuel reforça que todos temos em nós mesmos a força e a coragem necessárias para seguir em frente. E isso é importante ressaltar, porque muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Nós não nos vemos como filhos de Deus que somos. E sentir todo esse amor do Pai Celeste dentro de nós, acreditar nas nossas próprias capacidades e, junto a isso, ter a certeza de que estamos sob o amparo da espiritualidade amiga é fundamental. Fazer o correto, fazer o bem, espalhar o amor independentemente do que aconteça ao nosso redor, acreditar na força que temos, acreditar que tudo passa e seguir adiante, confiante no auxílio do Pai de amor. Essa talvez seja uma das grandes lições para todos nós nesse momento de doenças, crises e despedidas. Maria Dolores, também pela mediunidade luminosa de Chico Xavier, nos deixou um poema lindo sobre como podemos enfrentar as dificuldades sem o medo desmedido. Já no título, ela ressalta que não estamos abandonados ou sozinhos, que sempre temos alguém para nos ajudar. A poesia se chama De Mãos Unidas e foi publicada no livro Caminhos do Amor. Não temas, alma querida, o vendaval que se escuta, é a terra que vibra em luta nos dias de transição. Prossegue ao clarão da fé, varando os campos sombrios e os tremendos desafios que agitam a multidão. Aqui se fala de guerra, ali é ódio avançando, além as provas em bando arrancam duro clamor. Entretanto continua, de ânimo firme e atento, plantando em cada momento a paz que precede o amor. Sê o ouvido em que se extingue a gritaria do insulto, a força do abraço oculto, que serve sem reclamar. Sê a palavra calmante em que a discórdia termina, a compreensão que ilumina em qualquer tempo e lugar. Prossegue, trabalha, aprende, age e auxilia alma boa. Se alguém te fere, perdoa. Ante as trevas, faze luz. Não vais a sós, muitos somos, e na imensa caravana de socorro à vida humana, o guia excelso é Jesus. Que assim seja, muita paz, coragem, moderação e fé para todos nós. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.